A paz do Senhor, irmãos, estamos de volta com a continuação do nosso curso de teologia e hoje nós vamos estar falando a respeito do livro de Juízes. Para você que está chegando no canal, seja bem-vindo. Se ainda não é inscrito, se inscreva, dê o seu like, seu dislike, faça o seu comentário. No nosso curso básico, nós vamos estar hoje falando, como falei anteriormente, do livro de Juízes. E o primeiro item que nós estamos falando é a respeito do nome e autor do livro. O livro de Juízes ele está classificado na nossa Bíblia como um livro histórico, enquanto que na Bíblia hebraica ele faz parte dos profetas anteriores. Embora não haja menção de um autor, de um escritor, muitos registros falam ou sustentam que pela diferença dos vários estilos de escrita, que vários foram seus escritores. E outros mencionam que a autoria teria sido de Samuel. No segundo item nós vamos estar vendo o propósito. Qual o propósito do livro de Juízes ser escrito? A gente vê que durante todo o registro do livro vamos ter uma sucessão de apostasia, arrependimento e libertação do povo. Não é à toa que no capítulo 21, versículo 25, diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. E isso trazia muitos prejuízos ao povo de Israel. E aí nós vamos destacar dois aspectos no livro de Juízes: a necessidade de liderança consagrada por Deus para guiar o povo, como item 1, e mesmo em tempos de apostasia, ainda existem aqueles que se mantêm fiéis, como ponto 2. No ponto 3, nós vamos estar discutindo o contexto histórico. Nesse contexto histórico, nós vamos estar falando quais eram os povos que existiam na terra de Canaã. E nós temos como povo lá o cananeu, que é muitas vezes colocado em sentido geral para se referir a todos os povos que viviam em Canaã, e em alguns casos eram utilizados para designar um povo específico, como no caso de Josué 7:9 e no 11:13. Ele era diferenciado dos outros povos cananeus. Nós temos os amorreus, que eram cananeus e possivelmente uma das tribos mais poderosas, que desde Gênesis já é um registro de que eles se localizavam perto do Mar Morto. E esse povo traz uma peculiaridade: os seus deuses que eram adorados seriam Baal, Astarote e Amuru, que eram os deuses da tempestade, violento e destruidor das cidades. E esse eram os deuses em que Israel acabou também adorando também. Nós temos os jebuseus, que era uma tribo de montanhas, os habitantes de Jerusalém, que mais tarde foi tomada. Temos também os ferezeus, que é citado em vários textos, desde Gênesis 15:20, Êxodo 3:8, 33:20, Deuteronômio 20:17, Juízes 11:3, aliás, Josué 11:3 e Juízes 3:5. E não se tem muitas informações a respeito desse povo. É provável que o nome signifique aqueles que não moram em cidades muradas. Nós temos também os heveus, que são apresentados como moradores do Monte Líbano, Monte Hermon e das cidades dos Gibeonitas. E temos os heteus, também escrito em muitas passagens como os hititas. E esses povos todos estavam localizados na terra de Canaã. E esses povos, segundo os relatos que tem no livro de Juízes, eles continuaram a habitar no meio do povo e acabaram por influenciar Israel com suas práticas cultuais. Nós temos aqui na cronologia dos Juízes que os midianitas, por exemplo, eles vieram do leste e envolveram as tribos do norte. Já os filisteus atacaram ao sul. E dessa forma nós podemos entender que
Na cronologia dos juízes, é possível que existisse um juiz na parte do norte e, ao mesmo tempo, um outro juiz estivesse ao sul, também libertando o povo. Então, nessa perspectiva, é possível que haja um período de paz numa região com opressão em outra região. Por isso que muitos estudiosos afirmam que esse período dos juízes compreende 350 anos aproximadamente, ou 200 anos, dependendo dos seus, dependendo dos historiadores. E esse período duraria por volta de 1350 a 1375 a.C. ou 1225 a 1250 a.C. No quinto item, nós temos os juízes, que foram homens e mulheres levantados por Deus para promover a libertação do povo diante da opressão sofrida por outras nações. Como nós lemos no texto de Juízes 21 e 25, cada um fazia o que parecia certo. E nesse contexto, a gente observa que Deus levantava sempre alguém para libertar o povo. E no julgar estava relacionado antes aos grandes líderes como Moisés, Josué, a execução da lei civil, religiosa, política, social, e decidir questões controversas, como no caso lá do Conselho de Jetro para Moisés em Êxodo 18, 21 e 24. Só que neste caso aqui, os líderes estavam sendo levantados como juízes para liderança militar. Essa liderança militar era exercida pelos juízes para livrar o povo das opressões dos inimigos. E nós temos os juízes Otoniel, Eude, Sangar, Débora, Baraque, Gideão, Tola, Jair, Jefté, Ibzan, Elon, Abdon, Sansão, Eli e Samuel. E embora Abimeleque, que era filho de Gideão, tenha reivindicado para si o governo do povo, ele não é descrito como um juiz levantado. E aqui nós temos os principais juízes e a opressão. Nós temos 7 períodos de opressão. O primeiro deles, em Juízes 3, 7 a 11, foi uma opressão pela Mesopotâmia, causada pela idolatria, que durou um período de 8 anos, e o juiz libertador foi Otoniel. E depois do período de libertação, a terra ficou em paz durante 40 anos. A segunda opressão foi pelos moabitas e filisteus. A causa foi a imoralidade e a idolatria. E a opressão durou 18 anos. E Eude e Sangar foram juízes libertadores, em que a terra, depois disso, ficou um período de 80 anos de paz. A terceira opressão foram os cananeus, e a causa foi o povo de Israel abandonar o Senhor. Esse período de opressão durou 20 anos, e o juiz ou juíza foi Débora, e após a libertação, a terra ficou 40 anos de paz. A quarta opressão foram os midianitas. A causa também foi o abandono do Senhor. E o período foi de 7 anos. E nesse período o juiz foi Gideão, que após a libertação deixou a terra por 40 anos de paz. A quinta opressão foi o rei usurpador. A causa foi estar abandonando o Senhor. 3 anos de opressão e uma guerra civil. E os juízes foram Tola e Jair. E após esse período, 45 anos de paz teve a terra. A sexta opressão foram os filisteus e amonitas. A causa seria a idolatria. Esse período de opressão durou 18 anos. E os juízes foram Jefté, Ibzan, Elon e Abdon. E depois disso, 31 anos de paz teve a terra. E a sétima e última opressão foram os filisteus. A causa também foi o abandono ao Senhor. E esse período de opressão durou 40 anos. E o juiz que nesse período libertou Israel foi Sansão. E após esse período, a terra teve 20 anos de paz. E aqui nós queremos fazer menção de 3 desses principais juízes que tivemos aqui. O primeiro deles é Débora. Débora era uma profetisa que julgava as questões debaixo de uma palmeira.
entre Ramá e Betel. O inimigo que se levantava naquela época era Jabim, que era rei de Canaã, e ele reinava em Azor. E Débora mandou chamar Baraque com uma ordem de Deus para que ele juntasse 10.000 homens e fosse contra o exército cananeu. O comandante do exército de Jabim era Sísera, que subira com Baraque levando 900 carros de ferro. E diante do tamanho do desafio, Débora exclama para Baraque: levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Sísera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu diante de ti? Definitivamente o Senhor saiu na frente e derrotou Sísera. Então, o Senhor, pereçam todos os teus inimigos, porém os que te amam sejam como o sol quando sai na sua força. Juízes 5:31 é o registro do cântico de Débora. Deus desbaratou e exterminou rapidamente o exército inimigo. O segundo que estaremos falando é sobre Gideão. Os midianitas se levantavam para oprimir o povo de Israel. E o povo estava clamando ao Senhor. E Gideão, parecendo uma expressão contraditória, ele estava escondido, malhando trigo. E durante esse período ele começou a questionar o motivo da tamanha opressão, e a resposta veio de imediato: vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? A gente observa no capítulo 6:14 essa expressão: eu serei contigo. Irá demonstrar que quem vence a batalha é o Senhor. Os libertadores são levantados pelo Senhor, e por eles o Senhor peleja. Nesse episódio com Gideão, vai ficar bem claro, bem evidente isso, que o Senhor é quem enviou Gideão com 300 para lutar contra os midianitas. Mas a vitória veio pela intervenção do Senhor, que colocou confusão entre os midianitas e eles acabaram matando um ao outro e acabando fugindo. Então, Gideão perseguiu e matou Oreb e Zeb, que eram os príncipes dos midianitas. E por último, Sansão. A história de Sansão é uma das mais peculiares que nós temos no livro de Juízes de Israel. O nascimento dele é predito pelo anjo do Senhor, que visitava sua mãe, que era estéril, afirmava que ele seria nazireu, consagrado de Deus e que haveria de libertar Israel dos filisteus. Embora o anúncio do nascimento de Sansão seja marcado de episódios sobrenaturais, a sua vida adulta revela uma sucessão de decisões ruins. Primeira, ele decide se casar com uma filisteia. Depois que por sua atitude ela e o pai são queimados. Aí ele se deita com uma prostituta e depois se apaixona por Dalila, que era subornada pelos filisteus. Dalila se dedicou a descobrir o segredo da força de Sansão. E nesse sentido, é importante a gente ressaltar que a origem da força de Sansão não era natural. O texto bíblico vai nos afirmar que quando ele manifestava a sua força, era consequência da ação do Espírito do Senhor sobre ele. Você pode ver isso no capítulo 14, versículos 6 e o versículo 19. A última saga, digamos assim, de Sansão foi perder os seus olhos, perder a sua visão e, por fim, morrer diante dos líderes dos filisteus. Mas a última ação dele, conforme diz 16:30, foram mais os mortos que matou na sua morte dos que os que matara em sua vida. Mas aí a gente observa uma coisa, Provérbios 10:21 diz: mas os tolos morrem por falta de entendimento. As suas más escolhas refletiram em seu chamado e no propósito do Senhor em sua vida, mas ao se relacionar com Dalila, acabou revelando o seu segredo e perdendo a força que Deus lhe havia concedido. Seu fim trágico traz-nos esse ensinamento. As narrativas são exemplos de que acontece quando a aliança é quebrada e esquecida. Embora o livro de Juízes esteja repleto de apostasia e incredulidade, é possível a gente destacar as lições positivas. Primeiro, Deus sempre se lembra do seu povo que clama. Deus ainda levanta homens e mulheres e lhes concede do seu espírito para executar os seus propósitos. Até a próxima aula.
onde nós estaremos vendo o livro de Ruth. Um abraço, Deus abençoe, até a próxima hora, em nome de Jesus.